Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num tema quente, né? E que mexe muito com o dia a dia da prática médica, auditoria em saúde. E mais especificamente, uma nova regulamentação que, olha, promete mudar bastante as regras do jogo. É a resolução número 2448 do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que saiu agora em novembro de 2025. Sabe, a gente recebeu um pedido de análise de um colega médico, e a situação que ele descreveu é infelizmente comum para muitos. Ele falou das barreiras, dos excessos mesmo que ele percebe vindo das empresas de auditoria dos convênios. A queixa principal dele, e que a gente ouve bastante, gira em torno das dificuldades para conseguir autorização. Autorização para cirurgia, para material cirúrgico, as OPMs, né? Órteses, próteses, materiais especiais. E a pergunta dele foi bem direta. O que essa resolução nova do CFM traz de concreto? Como ela vai impactar esses processos? E principalmente quais são as novas proteções contra esses excessos que tanto atrapalham? Então, nossa missão aqui hoje é exatamente essa. Vamos desvendar essa resolução 2448, entender como ela redefine a auditoria médica, quais os impactos que a gente pode esperar nesses processos de autorização e que mecanismos novos ela traz para proteger o médico assistente. A nossa fonte principal é o texto da própria resolução. Vamos lá, vamos desembalar isso. Exatamente. E é bom lembrar, né? Essa resolução não apareceu do nada. Ela é um reflexo de uma necessidade real de sistematizar, de trazer mais clareza, mais ética para como a auditoria médica funciona no Brasil. O artigo 2º, por exemplo, ele já começa definindo a auditoria. É uma análise técnica, qualificada dos atos e processos médicos e reafirma, é um ato privativo do médico, não é uma tarefa administrativa qualquer, não. Certo, é ato médico. E o artigo 3º já traz um princípio norteador que eu acho fundamental. A auditoria, claro, tem que avaliar os procedimentos, os recursos, os insumos, tudo com base na ciência, nas diretrizes clínicas, na legislação. Mas e aqui está o ponto sensível para quem está ali na linha de frente, tem que sempre respeitar a autonomia do médico assistente. A autonomia na busca da melhor conduta para o paciente. Ah, então quer dizer, a auditoria é técnica, mas não pode simplesmente passar por cima da decisão clínica que está bem fundamentada. Exatamente essa ideia, não pode atropelar. Entendi. E essa tensão, né, entre autonomia e decisão da auditoria é o centro de muita frustração. Como você falou, a dificuldade de diálogo é uma queixa constante. Aquelas divergências que parecem, sei lá, intransponíveis. E que acabam travando autorizações importantes, como para uma cirurgia, um material específico. Como é que a resolução lida com essa comunicação, com essas divergências? Olha, esse é um dos pontos, para mim, mais, assim, impactantes da resolução. O artigo 4º, ele ataca justamente essa dificuldade. Ele traz uma coisa que muda radicalmente a prática. Ele diz o seguinte: se houver uma divergência insuperável, essa é a palavra-chave. Insuperável. Isso, entre o auditor e o assistente, sobre o diagnóstico ou sobre a indicação de um tratamento, um procedimento, se não tem acordo mesmo, o médico auditor é obrigado a fazer um exame presencial do paciente. Presencial. Ele tem que ir lá ver o paciente. Tem que ir lá. E não é só isso, precisa do consentimento prévio do paciente, ou do representante legal, claro, e tem mais. Nesse cenário específico, de divergência insuperável, está proibido fazer auditoria remota. Ah, então acabou aquela situação de um impasse que se resolve por telefone, por sistema, sem que o auditor veja o paciente, nesses casos mais difíceis. Nesse caso de divergência profunda, sim, acabou. Tem que ser presencial. Nossa, isso é uma mudança de paradigma mesmo. Exigir o exame presencial, nesses casos, força um nível de envolvimento, de responsabilidade muito maior do auditor, né? Com certeza. E o parágrafo único desse artigo 4º, ele ainda amarra isso. Ele diz que a justificativa do auditor para manter a divergência, depois desse exame presencial, tem que se basear obrigatoriamente no que ele viu, na história clínica, no exame físico do paciente. Ah, não pode ser só com base em exame complementar ao protocolo. Não mais. Não pode ser uma justificativa só no papel.
entende? Tem que ser clínica. Isso. Bom, isso força uma análise mais qualificada, né? Menos burocrática. É uma forma de evitar aquelas negativas meio superficiais baseadas só em interpretação restritiva de diretriz. Faz sentido. Então, impasse real, o auditor vai ver o paciente e justifica clinicamente. Ok. E a comunicação no dia a dia? Antes de chegar nesse ponto de impasse, aquela dificuldade de falar direto com quem decide, sabe? Os ruídos, os intermediários. A resolução mexe nisso? Mexe sim e busca eliminar esses ruídos. O artigo 5º é bem direto. A validade do processo de auditoria agora depende do contato direto entre o médico auditor e o médico assistente. Contato direto, como assim? Pode ser por qualquer meio, telefone, e-mail, sistema, mas tem que ser direto entre os dois médicos. E, muito importante, tem que ser documentado. Registrado? E esse registro fica disponível. Sim. Tem que ficar disponível para as partes envolvidas, os médicos, o paciente, a representante legal, a operadora, o hospital. Todo mundo. E o parágrafo único desse artigo é claro. Está vedada a intermediação por terceiros não médicos. Acabou aquela coisa de falar com um atendente, um administrativo que repassa a informação, ou não? A ideia é essa. Acabar com essa comunicação truncada que gerava tanto mal-entendido, tanto atraso. O artigo 10º, ali no inciso I, até reforça que o auditor pode pedir esclarecimento por escrito, direto para o médico assistente. Fortalece essa linha direta. Entendi. Comunicação direta, documentada, sem intermediário não médico. Bom. E aquelas figuras que às vezes surgem no processo, tipo médico parecerista, consultor especialista, que parecem dar um parecer que pesa, mas não são formalmente o auditor responsável. Como fica isso? A resolução tenta simplificar isso aí também. O artigo 7º é bem claro. Ele veda a atuação dessas figuras parecerista, consultor especialista, consultoria médica, qualquer nome que usem em substituição ao médico auditor. Ah, então não pode terceirizar a decisão final para um parecerista. Nela. O objetivo parece ser evitar que a responsabilidade se dilua, sabe? Ou que criem mais etapas para dificultar ou negar sem ter um responsável claro ali no processo. Faz sentido, traz mais clareza. E tem mais, para reforçar a formalidade. O artigo 8º obriga que as empresas de auditoria, os diretores técnicos delas e os próprios médicos auditores tenham registro ativo no CRM da jurisdição onde eles atuam de fato. Ah, não basta ter CRM em São Paulo se a auditoria é sobre um paciente no Ceará. Exatamente, tem que ter o registro local. E o artigo 9 exige identificação clara do auditor em todo o ato, nome completo, CRM, contato. Para aumentar a transparência, a rastreabilidade, a accountability mesmo. Ok, transparência, registro local, comunicação direta, exame presencial, no impasse. São mudanças importantes na estrutura. Agora vamos para o Morevar, para o nervo exposto para muitos colegas, né? Incluindo quem nos escreveu. A interferência na conduta e, principalmente, a autorização de procedimento imaterial, as OPME. Quais são as proteções que a resolução traz contra o que o pessoal sente como excesso, como barreira indevida aí? Bom, o artigo 12º é onde estão as principais proteções nesse sentido. Ele lista várias coisas que são vedadas, proibidas ao médico auditor. A primeira, no inciso I, talvez seja a mais central para a autonomia clínica. É proibido para o auditor interferir na conduta terapêutica do médico assistente, ou modificar essa conduta, ou impor técnica ou material diferente do que foi indicado. Desde que tem um mas aí, né? Sim, claro, desde que a indicação do assistente esteja correta tecnicamente, conforme as diretrizes clínicas, as evidências científicas e, óbvio, tem a cobertura prevista, seja no rol da ANS ou nas regras do SUS. Entendi. Então, se a indicação do médico está bem fundamentada, tem evidência, tem cobertura no contrato ou na lei, o auditor não pode vetar ou impor outra coisa só porque ele prefere ou porque é mais barato para a operadora? É isso. Reforça o respeito à decisão clínica que tem base técnica e cobertura. Não pode ser uma decisão arbitrária do auditor. E o que mais esse artigo 12 proíbe? Tem outras coisas importantes. É proibido para o auditor fazer comentários sobre a conduta do colega na frente do paciente, né, para proteger a relação médico-paciente.
Certo. Inciso 2º. É vedado direcionar paciente para outro serviço ou profissional, inciso 3, para evitar conflito de interesse. Proibido revelar informação confidencial que ele obteve na auditoria, inciso 5. Mas tem um inciso ali que, olha, acho que vai ter um impacto prático enorme no dia a dia, especialmente com autorizações. Qual deles? Tô curioso. É o inciso 6º. O inciso 6º do artigo 12. Ele veda expressamente o médico auditor de glosar. Glosar, negar o pagamento, né? Exatamente. Negar o pagamento de um procedimento médico ou do uso de um material, uma OPM, por exemplo, que já tenha sido previamente autorizado pela operadora ou pelo gestor de saúde, autorizado ou pré-autorizado, e que, claro, foi comprovadamente realizado pelo médico ou pela equipe. Espera aí. Isso é muito forte. Quer dizer que aquela situação que deixa todo mundo de cabelo em pé, de ter uma cirurgia, um material caro autorizado pela operadora, aí você faz o procedimento confiando naquilo e depois, na auditoria pós-fato, vem a notícia: glosado, não vão pagar. Isso está proibido agora. Pela resolução, sim, a intenção é essa: acabar com essa insegurança da glosa retroativa de algo que já tinha o ok da própria operadora ou da auditoria. Nossa. Se teve autorização prévia, se foi feito como autorizado e tem como comprovar, não pode glosar depois. Pensa no alívio que isso traz. Antes era um risco real. Autorizam a prótese X, você implanta, depois a operadora diz: decidimos não pagar essa prótese. Agora a regra é: autorizou e foi feito, não pode glosar. Traz muito mais previsibilidade e segurança para todo mundo, médico, hospital e para o paciente também indiretamente. Uau. Essa vedação da glosa de procedimento já autorizado e realizado, sem dúvida, responde diretamente a uma das maiores queixas de excesso, de insegurança. Com certeza. E essa proteção não está sozinha, sabe? Ela é reforçada por responsabilidades novas e bem importantes que foram colocadas nos ombros dos diretores técnicos, especialmente os das operadoras de planos de saúde. O artigo 15 dessa resolução nova, ele altera uma resolução antiga do CFM, a 2147, que fala das funções do diretor técnico, e ele adiciona uns deveres bem específicos sobre a auditoria. Então a responsabilidade sobe de nível. Sobe. Por exemplo, o novo inciso 14 desse artigo diz que é dever do diretor técnico da operadora garantir que não ocorram glosas nesses casos de procedimento já autorizado e realizado. Ele vira o guardião dessa regra dentro da operadora. Entendi. E tem outro ponto que eu acho revolucionário. No inciso 15, o diretor técnico tem que garantir que a remuneração dos médicos auditores da operadora não esteja ligada nem direta nem indiretamente ao resultado financeiro das glosas que eles aplicam. Opa. Isso ataca direto aquele ponto super criticado, o conflito de interesse. O auditor, que talvez fosse estimulado a negar para bater meta para ganhar bônus, a resolução proíbe isso. Proíbe. A vedação de ligar o pagamento do auditor à glosa tenta eliminar esse conflito de interesse perverso, né, que minava a confiança na isenção da auditoria. A ideia é que a análise seja técnica, ética, não financeira. Fundamental isso. Tem mais uma coisa nesse artigo para diminuir a burocracia. O inciso 16 diz que o diretor técnico tem que coibir a exigência de relatório extra, formulário adicional, além da indicação clínica justificada, claro, só para autorizar um exame complementar. Sabe aquelas exigências que parecem só para criar barreira? A ideia é combater isso. Entendi. Então, o diretor técnico da operadora ganha um papel-chave aí. Garantir que não haja glosa após a autorização, garantir que o auditor não seja pago por glosa e segurar a burocracia excessiva para exame. Parece estrutural mesmo. E aquela outra prática que também gera muito atrito, de alguns convênios criarem seus próprios códigos, seus manuais de auditoria, que não batem com o padrão e aí dificultam autorizar ou pagar, principalmente cirurgia e material complexo. A resolução fala disso. Fala sim, e bem diretamente. O mesmo artigo 15 impõe mais 2 deveres importantes para o diretor técnico da operadora. Primeiro, no inciso 17, ele tem que garantir que a operadora reconheça e use os códigos da TUS. TUS, terminologia unificada da saúde suplementar, o padrão da ANS. Certo.
Essa mesma, o padrão oficial para a troca de informação entre prestador e operadora. E de forma ainda mais forte, o inciso 18 veda, proíbe mesmo, as operadoras qualquer tipo, plano, seguro, cooperativa, autogestão, de criarem seus próprios critérios, manuais, regras de codificação, de auditoria, de pagamento, se essas regras próprias alterarem ou reinterpretarem ou limitarem o que está na TUS ou nas diretrizes do CFM. Ah, E o inciso 19 complementa. Proíbe também que a operadora associe ou combine códigos de procedimento do jeito dela, ignorando a codificação individual que a TUS prevê. Regra própria de codificação ou de auditoria para restringir o que está nesses padrões oficiais. É isso? Exatamente isso. O objetivo é claro: padronizar. Usar as regras oficiais do jogo, TUS e CFM. Evitar que cada operadora crie seu mundinho de regras internas que na prática viravam barreiras ou jeito de negar cobertura ou pagamento sem um critério claro, especialmente para coisa mais complexa ou mais cara. Isso parece essencial para ter mais uniformidade, transparência, previsibilidade no processo todo de autorização e pagamento. Sem dúvida. Bom, com todas essas regras novas para os auditores e responsabilidades para os diretores das operadoras, como ficam os direitos do médico assistente, formalizados nessa resolução? O artigo 3º reafirma direitos importantes. O primeiro, inciso 1, é aquele direito de estabelecer a melhor conduta para o paciente e ter essa indicação reconhecida pelo auditor. Reforçando sempre a condição, né? Indicação com base científica, seguindo diretriz com cobertura prevista pela ANS ou SUS. É a reafirmação da autonomia responsável. Certo. O segundo direito importante, inciso 2, é o de ser avisado formalmente se o auditor precisar fazer aquele exame presencial no paciente, no caso da diferença insuperável. E o médico assistente tem o direito de estar presente nesse exame se ele quiser. Ele pode acompanhar a avaliação do auditor. Pode, para acompanhar, para prestar mais esclarecimento se precisar. Claro que tem o outro lado da moeda. O artigo 14 lembra o dever do médico assistente de responder com clareza, com rapidez, o que o auditor perguntar. É uma via de mão dupla, né? Entendido. Direitos e deveres equilibrados. E tem alguma proteção específica para terapia, para OPM, depois que já passou pela auditoria, já foi autorizada pela operadora, mas ainda está ali, dentro do hospital, da clínica? Porque às vezes a pressão para trocar o material vem da própria instituição, né? Por questão administrativa, financeira. Pensaram nisso também. O artigo 16 traz uma vedação importante, mas agora para o diretor técnico do estabelecimento de saúde, do hospital, da clínica. Para o diretor do hospital agora. Isso, é proibido para esse diretor determinar ou coagir ou mesmo só permitir que se altere ou substitua uma terapia, um remédio, uma OPM que já foi prescrita direitinho pelo médico assistente e que já foi autorizada pela operadora ou pelo gestor do SUS. ou seja, a operadora deu o sinal verde para aquele material específico que o cirurgião pediu, com base na clínica e na autorização. Aí o diretor do hospital não pode obrigar a trocar por outro, talvez um similar mais barato que o hospital tem lá. Exato. A ideia é proteger a prescrição lá na ponta final. Garantir que o que foi autorizado seja o que vai ser usado. Resguarda a decisão clínica, a segurança do paciente. Interessante. Proteção em duas frentes. Na relação com a auditoria da operadora para conseguir autorização e depois na relação com o hospital para garantir que o autorizado seja cumprido. Ótimo. E só para fechar um ponto que às vezes confunde. Aqueles programas de acreditação de operadora, tipo selo de qualidade da ANS, isso pode ser usado como ferramenta de auditoria para negar alguma coisa? A resolução é bem explícita sobre isso, lá no artigo 6º. Ela diz que esses programas de acreditação, tipos da ANS, não são auditoria médica. Não constituem auditoria médica. Não são. Não. E, portanto, é proibido usar esses programas para isso. Ou seja, a operadora não pode usar o fato de ter ou não um selo de qualidade ou os critérios desses programas para interferir na conduta médica, para justificar glosa, para negar material, remédio, OPME, ou para contestar honorário médico, taxa hospitalar. Entendi. E o parágrafo único ainda diz que cabe ao diretor técnico da operadora garantir que essa proibição seja cumprida. A mensagem é: selo de qualidade avalia gestão, processo da operadora.
Auditoria médica analisa caso clínico individual. São coisas diferentes. Não podem misturar para criar barreira ou justificativa para negar. Excelente esclarecimento. Bom, então tentando amarrar os pontos-chave para o colega que está nos ouvindo, especialmente aquele que trouxe a demanda original sobre as barreiras, os excessos nas autorizações de cirurgia e material, essa resolução CFM 2448/2025 parece trazer, sim, um arsenal bem significativo de ferramentas e proteções novas. A gente viu a exigência de comunicação direta com o auditor, documentada. A proibição da auditoria remota se tiver impasse, obrigando o exame presencial. Aquela vedação crucial da glosa de procedimento e material que já foi autorizado e feito. A proibição de pagar auditor por glosa. A padronização pela TUSANS, impedindo regra própria da operadora que limite isso, ou as diretrizes do CFM. E, por fim, a proteção da prescrição já autorizada dentro do hospital. Ufa, é bastante coisa. É bastante coisa, sim. O conjunto todo busca estabelecer direitos e deveres mais claros, mais equilibrados, para todo mundo que está nesse processo complexo da auditoria. O médico assistente com a autonomia responsável reforçada, o médico auditor com papel técnico mais preciso e proibições claras contra excessos. E o diretor técnico, tanto da operadora quanto do hospital, que ganha responsabilidades bem grandes para garantir que essas regras funcionem. O objetivo final, né, ter uma auditoria mais técnica, baseada em evidência, mais ética, transparente e com freios para coibir interferência indevida na relação médico-paciente e na conduta profissional. Diante disso tudo, desse novo cenário normativo, o que isso significa na prática, para o dia a dia do consultório, do centro cirúrgico? Dá para dizer que é o fim das dores de cabeça com autorização e auditoria para cirurgia, para material, para procedimento complexo? Seria bom demais, né? Olha, seria otimista demais dizer que é o fim das dificuldades. A resolução é, sem dúvida, um avanço normativo muito, muito importante. Ela dá para o médico assistente ferramentas legais, éticas mais fortes para argumentar, para defender a conduta técnica, para proteger o direito do paciente na auditoria. Mas a efetividade real disso tudo vai depender de muitas coisas além do papel, né? Como, por exemplo? Por exemplo, da capacidade e da vontade dos conselhos regionais de medicina de fiscalizar se a resolução está sendo cumprida. Vai depender da adesão real, da mudança de cultura nas operadoras, nas empresas de auditoria, e vai depender muito da própria classe médica, de conhecer a fundo essa resolução, de se apropriar desses direitos, desses mecanismos e de exigir que sejam cumpridos. Ao mesmo tempo, claro, que cumpre o seu lado de fornecer informação clara, técnica, não é mágica, não é instantâneo. Mas é um instrumento poderoso que precisa ser conhecido, entendido e usado. Entendi. Fica então a reflexão para quem nos acompanha e especialmente para o colega que trouxe essa questão tão relevante. Com essas novas regras na mesa, postas pela Resolução CFM 2448/2025, qual será o próximo capítulo nessa dinâmica? Essa dinâmica que é muitas vezes tensa, desgastante, entre a prática médica focada no paciente e os processos de auditoria, de regulação dos sistemas de saúde, público e suplementar. A norma existe, é um passo importante, mas a implementação efetiva, a transformação cultural que ela busca, isso vai exigir vigilância, diálogo e engajamento contínuo de todo mundo. Um tema para a gente continuar atento, com certeza.